Leandro Nakagawa está por aqui agora para a gente debater um pouquinho, discutir essa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil precisa flexibilizar as leis trabalhistas. Lembrando que nós fizemos uma reforma trabalhista agora em 2017. O então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, projetava um volume de criação de empregos que não se concretizou. E muita gente diz, olha, não necessariamente a flexibilização da lei trabalhista, não que ela seja ruim, não tenha sido bem-vinda, mas não necessariamente a flexibilização da lei trabalhista representa necessariamente criação de emprego, volume de emprego, carteira assinada. Faz sentido, Naka? Faz sentido, Colombo, faz muito sentido, porque imagina que você é dono de uma loja ou de um restaurante aí na tua cidade. Será que se o governo alterar as regras lá em Brasília sobre como contratar, os custos de um empregado, os custos para manter aquele trabalhador e de reduzir todos esses custos, o empresário vai contratar imediatamente 2, 3 funcionários? Bem provável que não, porque o que gera a demanda por novos trabalhadores e segurança para o patrão contratar novas pessoas é o crescimento da economia. É quando aquele restaurante, aquela loja vendem mais. E isso gera um descasamento aí entre o que o ministro está defendendo com a avaliação de críticos a essa ideia. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes defende há muito tempo, muito antes da pandemia, a criação dessa chamada carteira verde e amarela, com regras mais flexíveis e que, segundo o ministro, gerariam essa geração de empregos, que resultariam na geração de empregos. Mas há dúvidas no mundo econômico se isso de fato aconteceria. Como o Colombo mencionou, a reforma trabalhista aconteceu há poucos anos e não se sabe bem ao certo se ela conseguiu ou não gerar, porque, obviamente, a regra nova acaba sendo diluída, o efeito acaba sendo diluído no restante da economia. Agora, é interessante observar, porque o ministro bate muito na tecla que essa carteira verde e amarela daria oportunidades para os brasileiros que eles chamam de invisíveis, que são os brasileiros, algumas dezenas de milhões de brasileiros que foram ali tratados e tiveram benefícios sociais durante a pandemia. Esses brasileiros podem ser até invisíveis para o ministro, poderiam estar invisíveis para o ministro e para os programas sociais até o início da pandemia. Mas quando a gente sai na rua, os brasileiros que saem na rua, você se depara com esses brasileiros a todo momento. É aquela senhora que vende bolo no terminal de ônibus, é aquele senhor que faz bico e pinta a tua casa, arruma o jardim. São esses brasileiros do mercado informal e que, quando o Brasil cresceu lá na década passada, bastante, a economia cresceu, eles sim conseguiram emprego formal com carteira assinada da CLT, emprego tradicional. Teve até uma discussão se o Brasil estava ou não em pleno emprego. Agora, numa situação como a atual, em que a economia não tem força, não tem tração, eles são os primeiros, infelizmente, a serem demitidos e, por isso, precisam da ajuda do Estado. Pois é, Naka, inclusive esses brasileiros invisíveis, que várias vezes eu chamei de negligenciados, eles sequer, muitas vezes, tinham o CPF. E aí a pessoa que não tem CPF, como é que tem qualificação para o emprego? E aí, lembrando um pouquinho aqui do que o Colombo trouxe aí da reforma trabalhista, o relator dessa reforma era o então deputado Rogério Marinho, que depois virou secretário de Trabalho e Emprego, e também defendeu outros programas, inclusive no ano passado disse que em 2022 o Brasil estaria com a taxa de desemprego de 1 dígito. Alguma chance disso acontecer em 2022? É muito improvável, Luciana, até porque o que os economistas dizem é que, ao contrário, no curto prazo, agora no início de 2021, o desemprego deve aumentar, porque milhões de brasileiros que não têm ocupação agora devem estar propensos a procurar emprego com o fim do auxílio emergencial e com a reabertura gradual das cidades, agora na expectativa de que isso aconteça no início de 2021. É bem pouco provável que isso se confirme, infelizmente.